esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem a seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes. Ou nunca lestes na lei, que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado, sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa, quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senta um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, Saint Pison. Tá meio quente hoje, né? Tá vendo aí? É bom esse ventilador ficar mais, levantar ele e pegar mais, ajeitar ele aí. Vamos procurar entender o Evangelho de Mateus esses dias todos, né? O Evangelho tem que ler, reler, ler de novo, rezar, senão não entende não, né? É Mateus 12, 1 a 8. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não acontece nada. Jesus passou no meio de uma plantação. Pois bem, aqui o problema é esse. Ele passou no meio de uma plantação. E daí? Você vai ver o que vai acontecer, né? Num dia de sábado. Podia não? Podia não. Segundo a lei do antigo Israel, do Antigo Testamento, podia não. Passar até que podia. Não podia pegar as espigas. Começa a homilia, aí sai um, sai outro, eu não consigo entender não. Passar, pode até passar, mas não pode pegar nada. Porque isso é tido como um trabalho na lei. E para eles, dia de sábado não se faz nada. Dia de sábado é para não fazer nada, para eles. E o sábado começa na noite de sexta-feira, 6 horas. E vai até a noite de sábado. Então, de 6 horas, hoje é sábado para eles. Vai até amanhã, 6 horas. De hoje até amanhã, pode fazer nada não. Aqueles judeus ortodoxos que ainda seguem a lei, né? Jesus, ele conhecia a lei do Antigo Testamento. Por isso que ele vai falar. Então ele passou no meio da multidão, numa plantação, talvez para provocar mesmo, né? Era um dia de sábado. Os discípulos estavam com fome. Talvez 1 hora da tarde, 2, não sei. Eu só vou almoçar lá para as 3, né? Aí começaram a apanhar espigas para comer. Então você pensa aí, dia de sábado podia fazer nada, passar numa plantação, podia tirar a espiga dos outros? Não, mas segundo a lei, leia o livro de Ruth. A espiga que cai no chão, pode pegar. Então, por exemplo, você entra aí num terreno que não é seu, pé de goiaba, tiver goiaba no chão, pode pegar. É sua, mas não pode subir na árvore para pegar não. Aqui,
Eles estavam apanhando as espigas. Não disse se estavam tirando mesmo as espigas, né? Ou se ela estava no chão. A lei permite pegar a espiga do chão. Arrancar do pé, não. Mas o problema não é nem esse. O problema é dia de sábado, não pode nem pegar a espiga no chão. Segundo a lei, né? Ainda tem gente que segue essa lei? Tem, testemunha de Jeová. Não deixe entrar na sua casa. Na minha não entra. Deixei só uma vez eles entrarem, né? Na época eu era leigo, estudava teologia. Chegaram lá em casa, meu pai. Eu vi que era testemunha de Jeová, deixei entrar. Passaram 2 horas falando. E eu escutando. Eu era professor de teologia, estudava e ensinava. No final que terminaram, eu disse. Aí eles falaram do livro deles lá. Tem um fundador. Acaba teve uma revelação. E esse livro é mais importante que a Bíblia para eles. Aí no final eu disse: quem é que me garante que esse homem teve essa revelação? Ele teve. Eu estou perguntando quem é que me garante que ele teve. Aí foi peia, foi briga. Ele teve cor nenhuma, é mentira de vocês. Ainda bem que lá em casa tinha um Doberman de quase 2 metros. Aí eu peguei o Doberman. Aí eles escaparam na hora. Ele não apareça mais aqui não. E aí eu solto o cachorro no começo. Não receba não, porque ele só vai confundir vocês, cabeça de vocês. Porque esse negócio desse livro aí, porque o homem lá teve revelação, não é mentira. A revelação está na Bíblia. E digo mais, esses homens também hoje, todo mundo com revelação. Eu tenho um bocado de gente com revelação na internet aí. Se essas revelações fossem ou são contra a Bíblia, é mentira. Não acredito não. Quem está dizendo? Eu, Padre Fernando. É tudo mentira. Agora, se for de acordo com a Bíblia, pode acreditar. Aí, para você saber se é de acordo ou não, leia a Bíblia. Você tem que ler para ver, né? Tem um bocado dessas profecias aí que é tudo mentira, não tem nada a ver com a Bíblia não. Então, o discípulo passou na plantação, eles viram espiga, começaram a pegar as espigas, não podia, estavam com fome. Aí os fariseus ficavam tudo arrodeando Jesus, né? Na igreja tem fariseu hoje, né? Fica só olhando para ver se a gente faz alguma coisa, né? Ainda tem hoje. Por isso que eu, quando ando de carro, eu não boto ninguém no carro. Porque se eu botar menino, vai falar que o padre está com menino. Se eu botar mulher, o padre está com mulher. Se eu botar homem, o padre é isso. Aí eu não boto ninguém, só as almas que me acompanham. No meu carro mesmo não entra, só entra eu mesmo, né? Ou então no dia eu vou botar tudo, menino, mulher, gato, cachorro, tudo. Aí eu dizer, padre é tudo que ele bota dentro desse carro, né? Aí eu vou falar mesmo do padre. O povo gosta de falar, qualquer jeito eles falam, né? Também falo, como não levo ninguém, padre enjoado, não leva ninguém. Levo não, nem atendo o telefone. Se eu não souber de quem é, eu não atendo não. Só que eu sei quem é. Foi bem, os fariseus ficavam olhando Jesus, como hoje tem, né? Para ver se ele caía, né? Se ele pecava. Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer dia de sábado. O que é? Pegar as espigas. Os fariseus estavam certos? Estavam. A lei diz isso? Diz. Só que é a lei do Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento, ele pode interpretar a lei do jeito que ele quiser. Aí ele vai responder aos fariseus, né? Como eu já falei, Jesus fica calado não. Calado fica os católicos. A maioria dos católicos, 90%, fica tudo calado quando vê alguma coisa errada. Por quê? Porque são medrosos. A maioria dos católicos é tudo medroso. Vê coisa errada, fica calado. Jesus, quando vê uma coisa errada, ele fala, ele não fica calado não. Os fariseus disseram, teus discípulos estão pegando, não pode pegar. Jesus vai responder a eles com o Antigo Testamento também. Porque o Antigo Testamento não tem a plenitude da revelação, só quem tem o Novo. Quem é o Novo? Jesus. É ele que interpreta o Antigo. E o próprio Antigo não é perfeito. Porque no Antigo Testamento Jesus vai dizer, Davi comeu no dia de sábado. E quem era Davi? O rei. Quer dizer, por rei pode, e por discípulo não pode.
Olha a lógica de Jesus, como Jesus era inteligente, né? Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome. Davi estava fugindo, estava numa guerra com Saul. Ele entrou na casa de Deus e Davi fez pior. Ele não era sacerdote, embora o rei era considerado sacerdote também, sacerdote, profeta e rei. Ele entrou na casa de Deus, só que podia entrar na casa de Deus, não era ainda o templo, era um santuário. Quem era? O sacerdote. Davi, sim, tecnicamente não era sacerdote. Ele entrou na casa de Deus, foi contra a lei, e comeu os pães da oferenda. Os judeus ofereciam pão, né, como penitência pelo pecado, disso, daquilo. Davi entra na casa de Deus, não pode. Come os pães da oferenda. Ainda deu os pães para quem estava com ele. Aí que os outros que não podiam entrar nem comer. E Jesus diz, só os sacerdotes poderiam comer. Então, se Davi fez uma coisa contra a lei, o meu discípulo não pode fazer, não. Olha como Jesus é inteligente. Vocês também nunca leram na lei, não, que no dia do sábado, no templo, o sacerdote viola o sábado. Vocês dizem que não pode fazer nada no sábado, né? Mas o sacerdote não oferece sacrifício no sábado? Oferece. Então eles estão indo contra a lei. Ainda criticou os saduceus, Jesus, né? Criticou os fariseus e criticou os saduceus. Resultado, vai morrer. Quem é que vai condenar ele? Fariseu e saduceu. É muito fácil entender por que eles condenaram. Jesus brigou com eles 3 anos. Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Outra ocasião ele vai dizer, aqui ele está acusando os saduceus. Os saduceus fazem o que não pode fazer no sábado. Por que eu não posso fazer? Por que os discípulos não podem fazer? Davi fez. Entrou, não podia entrar, contra a lei. Por que os discípulos não podem fazer? Nem eu. Outra ocasião ele vai dizer para os fariseus, vocês são tudo bando de hipócrita. Você diz não pode fazer nada no dia de sábado, mas se o jumento, o cavalo, a vaca, a ovelha de vocês cai dentro de um poço, vocês tiram. Para ela não morrer. Mas não pode tirar não, segundo a lei, não pode fazer nada. Esses fariseus, para mim, hoje são os políticos. Eles falam, às vezes bonito, né? Às vezes nem é, porque a gente não entende nada. Eu não escuto mais político não, porque a gente não entende nada. Se você botar o discurso de um político, você vai entender o que ele está dizendo, não. É isso, aquilo, outra voz bem grossa. Você não entende nada. Aí depois, no dia seguinte, ele diz o contrário do que ele disse. Não é não? Aí começa no partido, depois vai para outro. Não é não? Eles vão trocando de partido como troca de... Quase dizia uma besteira. Né? Depois, no final do ano... Olha, vocês podem me cobrar. No final do ano, vai ter inflação esse ano. Como é que tem inflação? Preço. Começou a aumentar os preços aí. Bom. No final do ano, eles vão aumentar o salário deles em 10 mil reais ou mais. Quer dizer, a inflação para eles não vai atingir. E o teu salário vai ser aumentado em 10 reais no próximo ano. Pode anotar, que esse ano foi a mesma coisa. Ano passado eles aumentaram o salário deles em 10 mil. E do povo, 10, 11, 12 reais. Estou olhando para a televisão, está sendo gravado. Vocês são um bando de fariseu hipócrita. Eu desejo que vocês vão para o inferno. É o que vocês merecem. E vocês vão, se não se converter, vão para o inferno. E é bem feito. E se alguém aqui estiver fazendo a mesma coisa, que vá. Sem vergonha dessa. Isso é ano após ano nesse país. E tanto faz se é de direita, de esquerda, de partido. Eu não tenho partido nenhum. Todos eles ganham com isso. E o povo, um salário. Quando ganha, eu conheço gente aqui que ganha 400 reais por mês. Eu conheço. Com família. Olha esses bandos de vagabundo. Vocês que ganham 40, 50 mil. Tem senhora aqui ganhando 400 reais. Ela vai para o céu. Fiel, paga o dízimo. Vocês vão para onde? Aproveite, vocês vão descer. O céu meu, vocês não entram não.
Só vai entrar se devolver esse roubo. Se quiserem cortar meu título de eleitor, pode cortar, né? Faça empenho não. Pois bem, então Jesus então chama o fariseu de hipócrita, como eu estou chamando os políticos de hipócrita, né? E no final ele diz: ora eu vos digo, aqui está falando dele agora, quem é maior do que o templo. Então, Jesus, que é maior do que o templo, do que o Antigo Testamento, do que fariseu, do que saduceu, do que político, do que todo mundo, ele pode interpretar a Bíblia do jeito que ele quiser. Ele não tem que dar satisfação para ninguém, não. Se o fariseu vier reclamar isso, eu posso interpretar do jeito que eu quiser, porque eu sou Deus, vocês não são. O Davi fez a mesma coisa, os saduceus fazem a mesma coisa, vocês também fazem, seus hipócritas. O que vocês estão reclamando? E continua: se tivesseis compreendido o que significa eu quero misericórdia e não sacrifício. Aqui 90% dos católicos não entendem. Eu garanto como não entende. E hoje a mania de dizer que Deus é só misericórdia. Não. Esse Deus só de misericórdia não existe não. Não é bíblico não. Deus é misericórdia e juízo, justiça. Jesus é quem vai julgar no final. Ele está julgando já. Está julgando a igreja. Essa confusão, essa crise na igreja católica. Crise imensa. Gente aí querendo mudar um bocado de coisa que não vai poder mudar, porque é contra a Bíblia. E já estão sendo julgados. É só abrir do olho o que está acontecendo. O que nosso Senhor está querendo dizer? Quero misericórdia e não sacrifício. Que sacrifício é esse? Sacrifício da antiga aliança. Não é o sacrifício à penitência, o jejum não, que continua, o julgamento não, que vai ser julgado. Mas interpreta errado, povo. Jesus não quer mais sacrifício não, quer mais penitência não. Ele não está dizendo isso não. Ele vai dizer em outra ocasião que quando ele for tirado, os discípulos vão jejuar. Então continua o jejum, continua a penitência. Esse sacrifício aqui é o sacrifício da antiga aliança. Como era? Quando eles pecavam, compravam um bezerro, um garrote, não sei o que, matavam, metade oferecia para Deus, metade dava para o sacerdote. Maria, que era pobre, ofereceu 2 passarinhos quando foi se purificar e apresentar a Jesus. Esse sacrifício aí da antiga aliança não serve mais não. Mas da nova aliança serve. O jejum continua. A igreja exige só 2 jejuns durante o ano. Jejum mesmo, brabo, 2. Quarta-feira de cinza, sexta-feira santa. Tem que jejuar? Tem. Se você tiver saúde, tem. Só não precisa jejuar se tiver doente. Se não jejuou, confesse, foi pecado. E tem a penitência de não comer carne durante a quaresma todinha, sexta-feira. E também, na verdade, não comer carne toda sexta-feira. Carne vermelha. Né? Isso continua na igreja. Penitência, jejum, oração, esmola, tudo isso continua. Então o sacrifício que ele não quer é o sacrifício da antiga aliança. Se tivesse compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Eles estão condenando os inocentes. Quem? Os fariseus, também os saduceus. E esses políticos de hoje, né, que estão matando o povo de fome. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa frase quer dizer o quê? Quem é o Filho do Homem? É Ele. Daniel 7, 13, 14. E em Daniel 7, 13, 14, o Filho do Homem vai julgar. E Jesus vai julgar. Mas só se fala de misericórdia. Ele vai julgar. Você, eu, papo, o bispo, tudinho. Cada coisa que eu pensei, não pensei, disse, não disse, fiz, não fiz, eu vou ser julgado. Eu, como padre, meu julgamento vai ser pior do que o de vocês na paróquia, eu sou responsável pela paróquia todinha. O bispo pela diocese todinha, o papa pela igreja todinha. E depois vocês também, né? O governante também. O governante aqui tem poder civil, não religioso, sobre o povo. Tenha muito cuidado. O Filho do Homem, que é Ele, é Senhor do sábado. O que quer dizer essa frase? Ele é Senhor de toda instituição humana.
Essa coisa do sábado aí do Antigo Testamento foi dado por Deus. É Senhor também de toda a instituição divina. Porque Ele é Deus. Jesus pode interpretar a lei do jeito que Ele quer, meu irmão. Quem é fariseu para dizer que Jesus está errado? Mas hoje tem um bocado de gente aí querendo mudar a cor na igreja, interpretando a Bíblia de maneira diferente do que Jesus disse. Jesus em Mateus 19 diz: Deus criou homem e mulher. Foi o que ele disse? Deus criou o quê? Hoje os estados aí estão querendo fazer matrimônio de quê? Pessoas do mesmo sexo. Não é contra o que Jesus disse, não. Eu devo obedecer quem? Eu vou obedecer a Mateus 19. Eu. Gênesis 1, 25, 26, 27, Romanos 1, 25, 26, 27, 28, 30. Só Levítico. Aí Jesus diz também: quem é casado na igreja, se a mulher é casada na igreja, casou, deixou o marido e casou com outro, é adultério. O marido deixou a mulher, casou com outro, é adultério. Eu pergunto, se é adultério, pode comungar? Pode comungar? Pecado mortal. Se vier confessar, eu não dou a comunhão. Eu vou dizer, não pode comungar não. Ah, mas as paróquias estão dando. Pergunte as paróquias. Estão fazendo contra a Bíblia, contra o que Jesus disse. Êxodo 20, não matarás. A cada segundo matam 2 crianças de aborto. O ventre da mulher, que deveria ser, a mulher casada, deveria ser um espaço para a vida, se transformou num caixão de defunto. E tem mulher que faz vários abortos. Então isso aí não é nem caixão de defunto, não. É uma funerária todinho. É uma funerária todinho o ventre dessa mulher. Não matarás também. Aí eles inventaram a eutanásia, que é matar os velhos que estão ficando doentes. Aí a família não quer mais se preocupar com o velho que está doente, então dá uma injeção, não dói não, e não vai sentir dor não, e mata o pai e a mãe. Estão matando até criança na Holanda. A criança que nasce com problema, né? Estão matando as crianças também. Aqui vai chegar no Brasil essa lei, viu? Da eutanásia. Legalização da droga. Como é que vai legalizar a droga? Começa com a maconha, depois a cocaína, depois sei lá o quê. Do jeito que essa turma dirige, né? Mototáxi aí. Imagine tudo emaconhado, como é que fica? Né? É bom porque cai e não vai nem sentir, está tão doido que nem sente. Tu imagina legalizando a droga. Isso tudo está acontecendo agora, não é amanhã não, é hoje, já está acontecendo. Criança, a Europa agora está legalizando a pedofilia, irmãos. Tem país na Europa que está legalizando a pedofilia, sexo com criança, legalizando. Satanás está muito feliz. Ele está muito feliz. Agora, quem fizer tudo isso, seja governante ou seja quem for, no céu não vai entrar. A não ser que se arrependa. E arrependido vai pagar o que fez. Ele também não é assim, me arrependi e vou para o céu. Vai passar um purgatóriozinho bem longo. Bom, então é isso, a primeira leitura, o Evangelho. Eu sempre começo pelo Evangelho, que é o mais importante. Depois vou para as outras leituras quando tem tempo, né? E os padres fazem o contrário, né? Começa pela primeira, eu começo pelo Evangelho, que é o mais importante. Primeira leitura do Êxodo. Ontem eu falei que a leitura de ontem, aquele encontro de Moisés com Deus, o Senhor Adonai, é o mais importante. Aqui é a continuação, aqui é a Páscoa. Eu usei esse texto na minha tese de doutorado. Eu fiquei 12 anos em Roma. Eu estudei Elias, só que eu comparei Elias com esse texto aqui, do Moisés, da Páscoa. Esse aqui é o texto da Páscoa. Eu vou fazer algumas colocações, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu não vou ler o texto todo, não. Na Páscoa aqui do Antigo Testamento, é Êxodo 11, 10 a 12, 14. Na verdade é o capítulo 12. Lê o capítulo 12 todinho de Êxodo, hoje à noite. Nessa Páscoa ele fala de cordeiro. Ok. Depois
ele diz que o cordeiro não pode ter defeito. Ok. O cordeiro é macho. Ok. Depois a comunidade vai celebrar, vai comer esse cordeiro. Ok. Manda pegar do sangue do cordeiro. Tá. Fala de pães ázimos e ervas amargas. O cordeiro tem que ser comido por inteiro, nem o osso deve ser quebrado. Não deixarei nada para o dia seguinte. É a Páscoa do Senhor. Muito bem. Tudo isso que eu disse está se referindo a quem? Jesus. Tudo isso aqui que eu falei está no Antigo Testamento. Ó, cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus. Quem disse? João Batista. Sem defeito. Jesus não tem pecado, não. Macho, ele é macho. Só existe macho e fêmea. Eu não tenho outra coisa, não. Pois, a comunidade de Israel é que comerá. Jesus, antes da Páscoa, comeu com os 12. A comunidade ali era os 12. Sangue, o sangue de Jesus na cruz. Sim, aqui eu nem falei, o sangue é colocado na travessa da porta. A porta é feita de quê? Madeira. A cruz é o quê? Madeira. Pães ázimos e ervas amargas. Leia aí Mateus 26 a 28, que vai falar que ele comeu lá, celebrou a Páscoa com pão ázimo e erva amarga. Está lá em Mateus. E comeu o cordeiro inteiro. João diz, nenhum osso foi quebrado. Não deixarei nada para o dia seguinte. Jesus morreu na sexta-feira mesmo. Foi tirado da cruz na sexta-feira, não foi no sábado não. Foi no dia seguinte não, foi na sexta-feira mesmo. É a Páscoa do Senhor para a antiga aliança e para a nova aliança. Aí Jesus faz uma nova Páscoa. Ele vai ler esse texto com os apóstolos, discípulos lá, e vai dizer, eu sou a nova Páscoa. Agora a palavra Páscoa, ele coloca aqui a passagem do Senhor. Na verdade ninguém sabe o que é não. O verbo hebraico pessar. Pessa substantivo, o verbo passar. Ninguém sabe o que é não. A raiz etimológica provavelmente quer dizer saltar, pular. Aí ele interpreta como passar. Em si, ninguém até hoje sabe o que significa não, o verbo. Em todo caso, o Senhor passou, é o que ele traduz. Mas é mais fiel dizer pulou. É mais fiel. Mas ninguém sabe direito ainda hoje o que significa não. Depois ele vai dizer, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. No antigo, todo primogênito morreu para salvar o povo de Israel. No novo, um primogênito morreu para salvar todo mundo. Importante saber disso. Né? Se você tiver avexado, pode ir, porque aqui eu não tenho pressa não. Viu? Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Lá morreram todos e um foi salvo, o povo. Com Jesus morreu um primogênito, que é ele, para salvar todo mundo. Né? Depois o sangue servirá de sinal na casa. Colocaram o sangue na porta das casas lá. Ao ver o sangue, passarei adiante. Ele traduz como passar, pode ser pular. E não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Vai matar todo primogênito. Por quê? Porque o faraó não acreditou. Justiça. Falei que a justiça está presente na Bíblia. E no final, que talvez seja, não vou dizer que é o mais importante dos versículos, mas é muito importante. Este dia será para vós uma festa memorável. Hag Zikaron. O Zikaron no hebraico se traduz como memorial. 90% dos católicos não sabem o que é a Páscoa, nem sabem o que é memorial.
em honra do Senhor. Eu vou explicar que é a vez de celebrar por todas as gerações. Se eu perguntar o que é o memorial, vão dizer, é aquilo que se repete. Não é memorial não, na Bíblia mesmo não é não. É uma presentificação do que Jesus fez. Não, tá vendo? O memorial é algo que acontece uma vez só. Essa Páscoa aqui, essa saída, aconteceu uma vez só. A morte de Jesus aconteceu quantas vezes? Uma só. Aí quando eu celebro, não é que aquilo que aconteceu acontece de novo, não. Eu que entro naquele fato, evento salvífico. E se eu crer, eu estou salvo. Não sei se entenderam, eu vou dizer de novo. O Zicaron judeu não é que acontece cada vez que é celebrado, não. A Eucaristia é a Páscoa. Não é que de novo Jesus morre. Não morre não, ele já morreu. Mas cada vez que eu celebro o Zicaron, a Eucaristia, eu entro naquele evento salvífico que aconteceu uma vez. Se eu tivesse fé, e se você tivesse também, mas nós não temos, eu ressuscitaria agora, eu, e você também. Nós não temos a fé, mas também Deus não quer, né? Porque Deus, se Ele quisesse, se a gente tivesse fé mesmo, se a gente entrasse mesmo nesse evento, que é o Zicaron, que é um evento salvífico, que não tem nem tempo nem espaço, eu sou salvo. Por isso que se você receber a Eucaristia em estado de graça, você está salvo. Se não tiver nenhum pecado para pagar. Se tiver pedido perdão em todos os pecados, e domingo vai ter indulgência plenária, o Papa vai dar indulgência plenária para quem visitar um doente. Pode ajeitar os doentes aí, que eu vou, né? Se não tiver doente, adoeça. Que eu quero a indulgência plenária. Aí confessa, comunga dentro de uma semana, não precisa ser no dia não. Mas eu estou aqui no domingo, pode vir confessar. E reza pelo Santo Padre, né? Então, se você estiver em estado de graça e não tiver nenhum pecado para pagar, se você morrer assim, você vai para o céu direto. Passa um purgatório não? Não. E o escapulário que eu usei serve para outra pessoa, para você mesmo. Vai brilhar com você no céu. Então o Zicaron, que é a Páscoa judaica de Jesus, só acontece uma vez. E isso na concepção judaica. Quando eu celebro, tanto a Páscoa, todo ano a gente celebra, como a Eucaristia, que é Páscoa também, eu entro naquele evento salvífico de Jesus que aconteceu uma vez e eu sou salvo. Se eu tiver fé. Deu para entender alguma coisa? É isso a Páscoa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.